Decepção em Belo Horizonte, empate amargo, empate com gosto de derrota. Um jogo simples para ser vencido, um jogo fácil para se vencer, era esse hoje contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. O famoso jogo de 6 pontos, que além de dar a vitória ao Vasco, travaria o Cruzeiro na classificação do Campeonato Brasileiro. O Vasco terminaria esse jogo de hoje a 5 pontos à frente do Bahia e a 3 pontos à frente do Clube Mineiro, mas não venceu. E não faltou chances, muito pelo contrário, sobrou chances ao Vasco da Gama. O Vasco, após o abrir o placar com o gol de Pumita Rodrigues, tinha chance de chegar ao segundo gol, mas viu o Cruzeiro mandar no jogo. E olha, taticamente, a equipe do Cruzeiro, o time do Cruzeiro é extremamente limitado. Com todo respeito ao Paulo Autuori e a todos os outros membros da comissão técnica do Cruzeiro. Mas que equipe limitada é essa? Que equipe ruim é o time do Cruzeiro? O Vasco hoje tinha totais condições de sair com os 3 pontos de Belo Horizonte. Mas não saiu, porque na minha opinião, não quis. Um elenco que se afrouxou contra um Cruzeiro muito limitado. Hoje, eu via dentro de campo a seguinte situação. Um elenco do Vasco, uma equipe muito bem treinada por Ramon Dias, uma equipe que sabe o que fazer com a bola, que taticamente é superior à equipe do Cruzeiro. Mas, diferente do Vasco da Gama, via-se um Cruzeiro que mesmo taticamente sendo muito limitado, e digo, até ruim no quesito tático, organização tática durante 90 minutos, via-se uma equipe que queria brigar, que queria jogar, que queria a conquista dos 3 pontos. E mesmo saindo atrás do placar, conseguiu buscar a virada na base da superação. Muito fraca tecnicamente a equipe do Cruzeiro, mas na vontade, na raça, no desejo de livrar o Cruzeiro da zona do rebaixamento, o elenco cruzeirense conseguiu virar o jogo. E o que sobrou no Cruzeiro, que é esse quesito de raça, de entrega, de vontade, que é um assunto inclusive muito comentado no meio da torcida cruzeirense, faltou nessa equipe do Vasco. E eu gostaria muito de entender o porquê. Ou aliás, melhor dizendo, estou conseguindo entender o porquê o primeiro turno do Vasco foi tão ruim. Porque o Vasco é composto por um time de frouxos. E essa é a realidade. Me desculpe. Hoje, a gente olha para esse elenco do Vasco e vê atletas que tecnicamente, taticamente, têm sim suas condições. O Piton, taticamente, é um baita de um atleta, mas falta esse vigor, falta esse ímpeto. O Léo entrou na segunda etapa do jogo perdido. O torcedor vascaíno olha para a cara do Léo e, sinceramente, dá medo. Não consegue ver esse ímpeto, essa raiva, essa vontade de vencer que se via num Bruno Rodrigues, um atacante do Cruzeiro que não é um grande jogador no nível técnico, mas tem essa vontade, tem essa raça. E faltou no Vasco da Gama um elenco apático, um Peck que não jogava bem, um Verratti livre ali, apagado, sozinho, no meio de todos os atletas do Vasco da Gama, tentando lutar por uma bola aérea, o Rossi apagado. E é esse jogador que a gente tanto gosta por ter esse ímpeto físico, mas hoje estava completamente apagado. Além disso, vimos também um Praxedes apagado, um Paulinho Paula apagado, um Zé Gabriel apagado. E é claro, o torcedor se preocupa, porque hoje o Vasco tinha em suas mãos a grande possibilidade de sair com os 3 pontos de Belo Horizonte. Mas exatamente por esse fator de ímpeto, né? Não um fator tático nem um fator técnico, mas sim um fator de vontade de sair de Minas Gerais com os 3 pontos, o Vasco não conseguiu conquistar a vitória. E é realmente uma situação preocupante, porque no próximo sábado o Vasco vai enfrentar o Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada. Vai jogar dessa maneira? Vai jogar desse jeito? A gente vê um Vasco que sofre várias faltas durante 90 minutos e não chega um atleta para reclamar. O que Pablo Verratti apanha durante 90 minutos é algo surreal. E eu nunca vejo um jogador do Vasco chegando junto ao árbitro da partida para reclamar. Diferente do que eu via com relação ao Cruzeiro. O jogador do Cruzeiro sofre uma falta e, cara, vem todo mundo reclamar. O Voaden, o que deve ter ouvido hoje atletas do Cruzeiro, foi brincadeira. Enquanto isso, pelo lado do Vasco, nada acontece. O que o Vasco, inclusive, apanhou nesse jogo de hoje não está escrito.
Mas uma arbitragem muito ruim de Leandro Pedro Voaden, mas não justifica. O Vasco teve em suas mãos a possibilidade da vitória. No segundo tempo, também, o Vasco conseguiu o empate através de boas alterações feitas por Ramon Real Dias na equipe titular. A entrada de Payet, a gente vê um Payet com um vigor físico muito melhor. A gente vê realmente um Payet que está entregando muito mais a esse elenco do Vasco da Gama. E as mexidas funcionaram. A saída do Zé Gabriel, a saída do Prachetti, que estava prejudicando muito o sistema de meio campo do Vasco da Gama. O Vasco não tinha poder de marcação e com a entrada do Jair o Vasco ganhou esse poder de marcação. Com a entrada do Marlon Gomes o Vasco também ganhou esse poder de marcação. E o Vasco conseguiu uma bola aérea que é um dos pontos melhor forte do Vasco da Gama nesta temporada após a chegada de Ramon Dias, e um belo passe de Sebastião Ferreira conseguiu empatar o jogo com o Gabriel Peck. Mas aí a gente vai para a segunda parte desse jogo. A gente pode separar esse jogo com relação ao desempenho do Vasco em dois jogos, em duas partidas, em dois tempos. Um momento em que o Vasco era muito superior à equipe do Cruzeiro, viu-se a virada por um quesito não técnico, porque nenhum gol foi por questão técnica do Cruzeiro. Foi realmente falta de atenção. Foi um emocional limitado desse elenco do Vasco, enquanto tinha de sobra no Cruzeiro esse vigor, esse ímpeto de querer conquistar a vitória dentro de Minas Gerais. E vemos a segunda parte do jogo, onde o Vasco consegue equilibrar a partida através de suas alterações e tem várias oportunidades para fazer o segundo gol. E todas as oportunidades surgiram nos pés de Sebastião Ferreira. Infelizmente, o Vasco sobrou oportunidade para conseguir empatar a partida, ou melhor dizendo, conseguir virar a partida após o empate. Uma linda jogada de Payet, onde ele costura toda uma linha de marcação do Cruzeiro, corta para a esquerda, cruza na cabeça de Ferreira e ele erra a bola. Ele fura a bola. E logo após, outra linda jogada, dessa vez de Lucas Piton, em uma trama pelo mesmo lado esquerdo do campo. Piton cruza livre para o Sebastião Ferreira, dentro da pequena área, de frente para o gol. O lance que estava mais difícil, ele errar o gol do que acertar o gol. E ele consegue cabecear para fora. Não à toa, como apareceu nas imagens a vocês, Sebastião Ferreira sai desolado, chorando dos gramados, porque conseguiu dar uma assistência para o gol de Gabriel Peck e poderia sair coroado nessa noite do dia 22 de novembro em Belo Horizonte, quarta-feira, com uma das suas melhores partidas com a camisa do Vasco, se não a melhor, com gol e uma assistência e participando diretamente da vitória Cruz Maltina. Mas não aconteceu. Ele sai marcado, porém com uma das piores noites, acredito eu, de sua carreira. Um atleta que não faz gol profissionalmente há mais de um ano. O último gol de Sebastião Ferreira foi lá no Houston Dynamo, no futebol norte-americano, em outubro do ano passado. Sebastião Ferreira não faz gol há mais de um ano. Um atacante, o atual camisa 9 do Vasco da Gama, não faz gol há mais de um ano. Me diz, como pode? Não dá para acreditar. Então, isso mostra ainda mais que o planejamento foi ruim. E é algo importante a se falar, né? É claro, o Vasco hoje é uma equipe que está fora da zona do rebaixamento, está, na minha opinião, numa situação muito confortável. Não há possibilidade do Vasco sair, aliás, há, né, a possibilidade sim do Vasco voltar à zona do rebaixamento na próxima rodada, porém eu acho muito difícil devido aos jogos. O Bahia tem um jogo difícil pela frente contra o Corinthians dentro da Neoquímica Arena e o Cruzeiro tem um jogo difícil contra o Goiás dentro do estádio da Serrinha. Para que o Vasco saia da 16ª colocação e retorne para a zona do rebaixamento, o Bahia e o Cruzeiro teriam que vencer os seus jogos, o que eu acho muito difícil que aconteça, e o Vasco perder a sua partida. Mas mesmo assim, hoje era um jogo fundamental para essa reta final de Campeonato Brasileiro para o Vasco. Hoje era um jogo que o Vasco sairia da zona e chegaria dentro da zona de classificação para a Copa Conmebol Sul-Americana de 2024. Hoje era um jogo que o Vasco da Gama respiraria e teria calma para enfrentar o Atlético Paranaense nesse próximo sábado. A vitória estava nas mãos do Vasco da Gama. O Vasco enfrentou um adversário taticamente muito limitado e não conseguiu conquistar a vitória. Complicado, situação chata, e infelizmente agora é focar no Atlético Paranaense. O Vasco fica em Minas Gerais nessa noite, dorme em Belo Horizonte, treina amanhã, quinta-feira, em BH, e na sexta-feira à noite viaja para o Paraná para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada. Um jogo decisivo para o Vasco da Gama, um jogo que poderá mudar completamente o rumo deste Campeonato Brasileiro. Hoje o Vasco está fora da zona, mas dependendo do resultado da próxima partida, o Vasco pode retornar à zona
E dependendo do resultado da próxima partida também, o Vasco poderá terminar essa rodada, até mesmo o torcedor vascaíno, na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro. Então essa é a situação. É um jogo em que o Vasco, a próxima rodada, poderá ser marcado ou por um retorno à zona, ou o Vasco terminando na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro. Mais do que nunca, a próxima rodada, a rodada 35ª do Campeonato Brasileiro, será marcada exatamente por esse alto e baixo, por um céu ou um inferno, uma cruz ou uma espada, uma vida ou a morte para o Vasco da Gama dentro do Campeonato Brasileiro. E será assim até o final. Cada rodada será decisiva. E resta ao Vasco da Gama conseguir fazer o seu dever de casa, conseguir pontuar. O Vasco tem 41 pontos e o Vasco ainda joga 2 partidas em casa, dentro de São Januário. Restam 4 jogos. O Vasco vencendo seus 2 jogos de São Januário vai a 47 e não cai a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Então só resta o Vasco fazer o seu dever de casa. Nada mais que isso. E só para finalizar, Voaden, pelo amor de Deus, Voaden, como você não tem critério em suas arbitragens. Hoje você deixou de marcar vários lances a favor do Vasco e marcou vários lances a favor do Cruzeiro. Gostaria muito de entender qual é o critério que você usa nas suas partidas. Gostaria muito de compreender sinceramente qual é o seu critério. Porque o Rossi, ali nos acréscimos da primeira etapa, no momento que estava batendo a boca com o Paulo Autuori, sofreu uma falta clara do Marlon. Uma entrada em que o Marlon só vai na perna do Rossi. O Rossi apanhou todos os 45 minutos iniciais e nenhum jogador levou cartão amarelo por isso. Mas o Rossi levou o vermelho no final. Então é muita falta de critério. E sinceramente, não dá mais para isso. Não dá. Um empate amargo, um empate com sabor de derrota. E agora é recuperar as energias e se voltar para a partida decisiva contra o Atlético nesse próximo sábado. A gente fica por aqui, esse foi o pós-jogo do Gigante, precisava de mais, era para ser mais, e fica aí esse empate com gostinho de derrota, na conta, na minha opinião, de Paulo Brax, que montou esse elenco. Hoje, infelizmente, se tivéssemos um 9 um pouquinho de mais qualidade no nosso banco de reservas, o Vasco teria saído com a vitória de dentro de Belo Horizonte. Um 9, um pouquinho mais de qualidade, só um pouquinho mais de qualidade, só um pouco, não muito. Aqueles 2 gols, aquelas 2 chances claras que Sebastião Ferreira teve, por qualquer outro atleta seria convertido. Então, Paulo Brax, essa derrota não, né? Esse empate, pra mim, vai em homenagem a você. Era só um pouquinho mais de qualidade no nosso camisa 9. Mas enfim, a gente fica por aqui, esse foi o pós-jogo. Retornaremos, é claro, amanhã às 7 horas da manhã e contamos com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.